A gravidade quântica, que seria a responsável por todas as interações gravitacionais do micro e macrocosmos, deve ter atuado nos primeiros momentos do Big Bang. Mas os sinais diretos daquela era já se foram, deixando apenas pistas sutis que apareceram pela primeira vez centenas de milhares de anos depois. Hoje, as chances de testar diretamente a gravidade quântica são fracas, para dizer o mínimo. Para sondar a ultraminúscula escala de Planck, onde aparecem os efeitos gravitacionais quânticos, você precisaria de um acelerador de partículas tão grande quanto a Via Láctea. Também é provável que o núcleo de um buraco negro seja governado pela gravidade quântica, mas nenhum buraco negro está próximo e, mesmo se estivesse, nunca poderíamos ver o que está lá dentro. Mas em um pequeno laboratório nos arredores de Palo Alto, a professora da Universidade de Stanford, Monica Schleyer-Smith, e sua equipe estão tentando uma maneira diferente de testar a gravidade quântica e, de quebra, construir algo incrível: o próprio espaço-tempo. Os físicos vêm sugerindo há mais de uma década que a gravidade e mesmo o próprio espaço-tempo podem emergir de uma estranha conexão quântica chamada emaranhamento. Schleyer-Smith e seus colaboradores estão fazendo a engenharia reversa do processo. Ao projetar sistemas quânticos altamente emaranhados em um experimento de mesa, Schleyer-Smith espera produzir algo que se pareça e atue como o espaço-tempo deformado, previsto pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Em um artigo publicado recentemente, a equipe anunciou o primeiro passo experimental: um sistema de átomos aprisionados pela luz, com conexões feitas sob encomenda, finamente controladas por campos magnéticos. Quando ajustadas de maneira certa, as correlações de longa distância neste sistema têm uma geometria semelhante a uma árvore, parecida como as vistas em modelos simples de espaço-tempo emergente. Schleyer-Smith e seus colegas esperam usar este trabalho para criar análogos para geometrias mais complexas, incluindo aquelas de buracos negros. Na ausência de novos dados da física de partículas ou cosmologia, um estado de coisas que poderia continuar indefinidamente, este poderia ser o caminho mais promissor para colocar as ideias mais recentes sobre a gravidade quântica à prova. Por 50 anos, a teoria prevalecente na física de partículas, o chamado modelo padrão, tem sido bem sucedido, mas é claramente incompleto, já que não inclui a gravidade, nem pode explicar a matéria escura ou energia escura, que respondem por 95% de todas as coisas no universo. O modelo padrão também tem problemas com o fato de que os neutrinos têm massa, o único fenômeno da física de partículas que falhou em prever. Além disso, o próprio modelo falha além de um certo limite de alta energia, intimamente relacionado à escala de Planck. A teoria das cordas, a principal candidata a substituir o modelo padrão, muitas vezes foi acusada de não ser testável. Mas uma das características mais estranhas da teoria das cordas sugere uma maneira de testar algumas ideias sobre a gravidade quântica que não requerem proezas impraticáveis da arquitetura galáctica. Para isso, nos últimos anos, os pesquisadores propuseram uma abordagem. Em vez de começar do grosso, nosso próprio universo, e procurar o tipo de padrão de emaranhamento quântico que poderia produzi-lo, é possível seguir outro caminho: construir sistemas com emaranhados interessantes
e pesquisar qualquer analogia para a geometria e gravidade do espaço-tempo que surgisse. O laboratório de Schleyer-Smith em Stanford é uma densa floresta de espelhos, lentes e cabos de fibra ótica que circundam uma câmara de vácuo no centro da sala. Nesta câmara de vácuo, 18 minúsculas coleções de átomos de rubídio, cerca de 10.000 por grupo, são organizadas em uma linha e resfriadas a temperaturas incrivelmente baixas, uma fração de grau acima do zero absoluto. Um laser especialmente sintonizado e um campo magnético que aumenta de uma extremidade da câmara para outra permitem que os experimentadores escolham quais grupos de átomos se correlacionam entre si. Usando esta configuração de laboratório, Schleyer-Smith e seu grupo de pesquisa foram capazes de obter os dois grupos de átomos nas extremidades da linha, tão correlacionados quanto os grupos vizinhos estavam no meio da linha, conectando as extremidades e transformando a linha em um círculo de correlações. Eles então persuadiram a coleção de átomos em uma estrutura semelhante a uma árvore. Tudo isso foi realizado sem mover os átomos de forma alguma. A correlação geometria estava totalmente desconectada da geometria espacial real dos átomos. Em vez de tentar entender o surgimento do espaço-tempo em nosso universo, vamos apenas fazer universos de brinquedo no laboratório e estudar o surgimento do espaço-tempo lá, disse a pesquisadora. E isso parece uma coisa louca de se fazer, certo? Mas eu acho que realmente é provável que seja mais fácil fazer isso do que testar diretamente a gravidade quântica. Schleyer-Smith também está otimista quanto ao futuro. Ainda estamos na fase de obter cada vez mais controle, caracterizando os estados quânticos que temos. Mas eu adoraria chegar a um ponto em que não sabemos o que vai acontecer, disse a pesquisadora. E talvez meçamos as correlações no sistema e aprenderemos que existe uma descrição geométrica, alguma descrição holográfica que não sabíamos que estava lá. Isso seria muito legal, concluiu a pesquisadora. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.